Olá, Vivência do Cerrado, chegando aqui no nosso YouTube com mais uma entrevista daquelas que vocês gostam. Hoje, falando com o ex-secretário da Educação, ex-vereador, ex-prefeito de Palmeirópolis, pré-candidato a federal pelos Republicanos. De frente comigo hoje, ele, Fábio Vaz. Fábio, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Maju. E assim, um convite muito especial e um abraço aí para todos os nossos espectadores que estão nos acompanhando. Fábio, se quer saber quem é Fábio Vaz, pergunte a um professor. Quem é Fábio Vaz? Pelo professor Fábio Vaz. O Fábio Vaz é um sonhador que sonha com a educação melhor, que sonha com um futuro melhor, que é de uma família muito pequena. Nós somos 4 irmãos e que a minha família está há 51 anos em Palmeirópolis. Nossa. Meu pai, quando chega em Palmeirópolis, eu ainda não era nascido. Nós morávamos na fazenda, morei na fazenda até 5 anos de idade. Depois fomos para a cidade, minha mãe professora, e estudei na escola pública, depois eu volto a ser professor. Me formei aqui em Palmas, na UBRA. Depois eu volto para ser professor. Fui guarda metropolitano aqui da capital, volto para ser professor e entro na política. E ali, vereador, prefeito, e estou até hoje aí na caminhada pública. Aí, né? Mas o Fábio é essa pessoa que tem muita vontade, sou ansioso, e por ser ansioso, para mim tudo tem que acontecer rápido. E aonde eu passei, os cargos públicos que eu ocupei, eu sempre trabalhei com muita intensidade. Então tem 20 anos de vida pública, com muita intensidade, com muita entrega, e assim, com a família linda, viu? Minha esposa, meus meninos, Maju. Então, sou muito grato a Deus, meus pais vivos, né? Eu tenho meu pai com 86 anos e minhas 2 mães. A esposa do meu pai do segundo casamento e a minha mãe, todas as 2 com mais de 70. E sou muito feliz, uma pessoa feliz, que acredita nos desafios, acredita na política e acredita que precisa mudar muita coisa para melhorar a vida das pessoas, da sociedade, com muita responsabilidade social também. Você falando da sua mãe, né, Fábio, e acompanhando a sua história, tem muita gente que usa professor Fábio, professor fulano, e às vezes não tem uma ligação tão grande com a educação. Mas eu estava vendo a sua história, que você, na verdade, vamos lá, você foi professor na escola que estudou, aí foi aluno da mãe, depois foi colega da mãe, depois sua mãe foi sua chefe. Ou seja, a educação é raiz mesmo da sua vida, né? É raiz, assim. Minha mãe não foi minha professora. Minha mãe era coordenadora da escola que eu estudava. Minha mãe era coordenadora. Minha mãe passava na sala o tempo inteiro para ver puxava como é que muito eu sua estava. orelha? Eu era o primeiro da sala. Eu sentava na frente. Você imagina. Então, assim, lá em casa, livro sempre teve, tarefa. Lá em casa sempre foi assim. E na escola, eu e minha mãe, quando eu volto para ser professor, eu volto a morar na casa da minha mãe. Eu morava na casa da minha mãe quando eu volto. Certo. Quando eu caso, no primeiro momento, a gente vai morar na casa da minha mãe, até me organizar. E aí eu e minha mãe dá aula com os livros na mão, saímos para dar aula. Então, assim, a educação, ela marca a minha vida toda. Que bacana. E outro ponto também, Maju, minha mãe era professora de língua portuguesa, só que ela é pedagoga. E foi naquela época que começou a chegar os professores de área. Então, a pedagogia, o pedagogo, ele passa a ocupar a coordenação. E os professores passam a chegar professores formados do Estado e também formando aqui de área. E aí eu chego para dar aula de língua portuguesa. Aulas que minha mãe dava no passado. Então, minha mãe compartilhou muito material comigo. Muito das atividades ali. Sou do tempo do mimeógrafo. Aquele tempo que você rodava e que você dava muito valor numa atividade bem produzida, né? Que não era um computador que você fazia ali, um recorte e tal. Então, a educação sempre inteira das memórias, né? Bacana. E aí, eu vi você dizendo também uma coisa que eu achei interessante, que daí ela te inspirou na educação, né? Vocês tiveram esse momento aí, e hoje você tá aí buscando um mandato federal e ela é vice-prefeita da cidade. Agora, estamos 2 na política, né? Olha, e assim... As voltas que o mundo dá. As voltas que o mundo dá. Minha mãe, eu vi minha mãe dando aula, cresci lá dentro com a literatura, com livros. Minha mãe sempre me presenteou livros. Muitos dos meus livros que eu tenho em casa foi presente da minha mãe. E depois de um longo tempo,
Essa parte da minha mãe ser vice é até interessante, viu? Aham. Vou contar esse pedaço. Ah, A política, eu estava decidido que não iria ter nenhum parente meu candidato na eleição de 2024 4, né? para prefeito, porque assim, eu já estava me preparando, né, para uma caminhada de deputado. E Certo. falei, vamos parar com aquela confusão ali local e tal, e tal, e tal. Mas o candidato a prefeito, o prefeito nosso lá hoje, Ulisses, muito habilidoso, uma pessoa maravilhosa, e era meu adversário. E tinha sempre aquela conversa, né? Ah, o Ulisses não gosta de você não gosta do Ulisses, aquela coisa toda. E aí o Ulisses falou assim, Fábio, vamos colocar a tua esposa para ser a vice? Eu falei, de jeito nenhum, eu moro aqui em Palmas, eu não quero isso para minha esposa, não tem jeito. Nós estamos morando, eu tenho filhos adolescentes. Coloca teu irmão que é agrônomo, que mora em Palmeirópolis, tem 26 anos, Matheus. Fui no Matheus, de jeito nenhum, não quero também isso não. Aí ele conversou com a minha mãe, eles conversaram com a minha mãe, e aí minha mãe me fala isso. Eu falei, não, mãe, vamos aproveitar mais um pouco, agora não precisa, tal, tal, tal. Minha mãe faz uma reunião lá em casa, chama os 4 filhos, né, que um não é filho da minha mãe, mas é como se fosse um filho Matheus. Todo mundo na mesa, meu pai, a esposa do meu pai, e minha mãe fala assim, olha, te ajudei teu pai a ser prefeito no passado, ajudei você a ser vereador 1 ou 2 vezes, prefeito 2 vezes, agora é minha vez. Olha, que legal. E assim, tem essa oportunidade, o Ulisses quer de vice, por que não a gente não fazer essa junção? Aí fazer o quê, né? Aí minha mãe entra na campanha. Aí, Maju, aí eu tive que entrar na campanha. Aí o Ulisses foi muito habilidoso, eu brinco muito com ele, que aí eu tive que mergulhar na campanha. Né? E assim, a gente sabe que quando você tem alguém teu participando de um processo eleitoral, você precisa entrar com muita força, de muita vontade. Verdade. E eu caminhei muito em Palmeirópolis, aí elegemos o Ulisses, minha mãe lá. Então assim... História bacana, hein? Comecei a pagar um pouco da dívida que eu tenho com ela, né? Muito bem, que bom. Mas tem uma história que eu sempre quis saber de você, nunca te perguntei, e hoje chegou a hora da verdade. A gente sabe que hoje você tem uma ligação muito forte com o governador Wanderley Barbosa, está pré-candidato no partido dele, a confiança que ele teve em você como secretário, mas queria que você contasse pra gente hoje como é que surgiu esse convite do Wanderley para você ser secretário da Educação, porque eu apurei nos bastidores que vocês não eram nem tão próximos assim. Olha, eu lá no passado fazia parte do mesmo grupo político. Na época, o governador Carles, o Wanderley era vice, e Palmeirópolis muito próximo. E eu, assim, conheci o Wanderley e teve um distanciamento político na eleição de 2020. À época, o governador Carles, o grupo político, o meu candidato, passa a não ser mais o candidato dele. E o Wanderley, na época, me ligou, falou, Fábio, olha, eu vou continuar com você, com o teu candidato à sucessão, né, que era o meu secretário de Educação, e ali a gente começa um vínculo. E depois eu ganho a eleição, né, o meu candidato ganha a eleição, e a gente vem, o governador Wanderley nos aproxima, lá o prefeito da cidade com o Carles, e tem ali aquela ligação muito próxima de política, mas não assim de amizade. E quando o governador Wanderley ele assume o mandato, vem uma questão de montar a equipe, né? Aquele tempo todo, a professora Adriana entrega o cargo. Ele já tinha esse conhecimento, né? Já sabia que eu era um mestre, que era professor, que era mestre. O Ricardo Aires, muito meu amigo, e o Jairo Mariano, muito meu amigo, e eles buscando ali montar a equipe. E todo mundo, Fabinho. O Wanderley me liga, eu converso com ele, venho aqui a Palmas, e ele faz o convite. Eu falei, vou pensar um pouquinho, deixa eu avaliar, para ser secretário executivo. Volto para casa, e aí, minha amiga, eu fiquei assim, será que aceita, não aceita? No momento de instabilidade, era uma liminar. Verdade. Né? E eu perguntei, quem vai ser o secretário de Educação? Não, só tem você que é o executivo. Então, assim, muita instabilidade, e eu levei uns dias, e o Wanderley me liga de novo, você vai aceitar ou não? Falei, não, eu vou aceitar então. Aí eu vim, aceitei, conversei com a minha família, né, para vir aceitar. E ali a gente, o governador estava naquele momento de montar uma equipe, início ainda. Mas eu chego com a bagagem. Nós chegamos naquela época 3 prefeitos. Né, o Jairo Mariano, que estava na Fazenda. O Márcio Pinheiro, que estava na época, já estava na JET, não lembro qual que era. E eu na Educação. Então
Então, todos nós já tínhamos uma experiência de gestão, né? Certo. E também política. Então, assim, foi muito rápido a aproximação minha com o Vanderlei, ela se torna muito, muito forte, porque eu acredito que eu tenha sido o secretário que deu uma resposta mais rápida no curto espaço de tempo. Porque com 30 dias, nós conseguimos encontrar caminhos para poder cumprir os índices educacionais, né, que ela estava com 23% de execução e precisava de gastar 25%. E pagamos os direitos dos professores. Você imagina que com 30 dias, você num momento instável de uma liminar, que o governador estava ali temporariamente, você poder saldar 300 milhões em dívidas, Maju. Eu acho que o Vanderlei olhou para mim e falou assim, esse secretário aí é diferente. Esse aí. E com toda a legalidade, porque a gente construiu um embasamento jurídico com o Tribunal de Contas, com a senadora Dorinha, que na época não era aliada do Vanderlei, e minha amiga foi minha senadora, foi minha deputada, inclusive na época, e ela vem a SEDUC, a gente discute muito sobre as novas regras do Fundeb, e que era um ano de pandemia, que poderia ali utilizar o recurso para pagar DEA, né? Despesas de exercícios anteriores. E ali eu acho que foi um cartão de visita, Maju. E o Vanderlei passar a ter essa confiança muito grande, porque eu fui prefeito. O que você mais quer é uma equipe que seja proativa, né? Uma equipe que seja resolutiva. E a educação eu busquei ser resolutiva. A gente sabe que a educação é um dos grandes desafios do Estado. Você esteve lá durante tanto tempo, comandando a pasta. Prof, concurso, pagamento desses direitos todos que você falou, a gente sabe que teve todo um caminho percorrido. Mas quando você olha para trás, Fabinho, qual é o legado que você deixou para a educação do Estado do Tocantins como gestor da pasta? Uma educação mais forte. Sem sombra de dúvida, uma educação empoderada, forte. Hoje nós temos, vai chegar praticamente 5 mil novos professores. Então, nós tínhamos 4 mil e poucos professores quando eu chego efetivos. Então, é uma educação mais questionadora, empoderada, oxigenada, né, que faz esse equilíbrio entre a experiência e os novatos. Processo seletivo de diretor, Maju. Para ser um diretor de uma escola estadual hoje, você faz prova da Unitins. Então, olha o quanto isso é rico, isso é mérito. Sim. E programas estabelecidos, né? Então, e aí você vê os resultados educacionais. Vai sair daqui a pouco o resultado educacional do IDEB de 2025, né? E você vai ver o quanto que o Tocantins avançou, porque os números nossos avançaram. Então, o legado que eu vejo é uma educação forte na rede estadual, empoderada, professores animados a estudar, fazendo mestrado, fazendo doutorado, todo mundo correndo atrás de revisão de progressões do passado, e uma educação de território do Tocantins. Hoje, os municípios são tratados da mesma forma que a rede do Estado. Então, nós criamos o SAETO. Poucas pessoas sabem o que é isso fora da educação, mas é um sistema de avaliação tocantinense. Faz prova lacrada. Então, isso redimensionou. Hoje, no Tocantins, você sabe qual que é a melhor e qual a pior educação. Entendi. Você sabe, você tem monitoramento e o sistema público, ele tem que ser monitorado. Ele tem que ter forma de medir. A educação vai bem, mas cadê a comprovação do índice educacional, da qualidade, do ensino da criança? A relação ensino-aprendizagem, cadê? Entendi. Como é que foi cumprido? Então, assim, eu tenho assim, a tranquilidade e o orgulho de falar que eu entrego uma educação empoderada, forte, sabedora de onde quer chegar, com propósitos de alinhamento. Hoje qualquer equipe das escolas conhece qual que é a plataforma de trabalho, sabe o que tem que ser buscado, qual é a deficiência que o aluno tem que aprender. Então isso é um legado que foi plantado desde 2023 com a criação do Prof. E ele fortalece muito. Fabinho, me diga, sobre o concurso que foi realizado na sua gestão. O que ficou faltando? A gente ainda vê muito debate sobre isso, o pessoal cobrando, chamando. O que faltou, o que ainda falta sobre o concurso que você realizou na gestão Vanderlei? Top. Acho que essa pergunta é muito importante, porque o concurso foi para 5 mil vagas. 5.200 vagas. Tinha 200 e poucas vagas na área indígena. Certo. E na área indígena ficou, se não me engano, 100 e poucas vagas sem ser preenchidas. Certo. Porque não teve ninguém aprovado. Mas os que foram aprovados tomaram posse.
E na área, foram 30 mil inscritos, 20 e tantos mil fizeram a prova, 8 mil foram aprovados. 8 mil. Foram aprovados acima de 5, porque existem 2 termos, Maju, o aprovado e o classificado. O classificado é dentro do número de vagas. E o aprovado é todo mundo que tirou acima de 5. Não tinha um ponto de corte, não. Você tirou 5, está aprovado. E nisso, 8 mil aprovados. Só que passou dentro do número de vagas que foram classificados só 3.200. Só 3.200 foram classificados. Todos os 3.200 foram convocados. E depois nós conseguimos, nessas cidades, que esses 3.200 foram classificados, que são as grandes cidades, que tem cadastro reserva de pessoas aprovadas, nós conseguimos chamar mais 1.300. Chegamos a 4.500, porque pessoas aposentaram, outros as escolas foram para o tempo integral, porque eu investi muito em tempo integral, né? Saímos de 11% para 35% de tempo integral, então aumentou o tempo de hora-aula, tempo de horas de permanência dos alunos, o aluno ficava 4 horas e meia, passa a ficar 9 horas na escola, precisa de mais professores. E nisso, chamamos 4.500 professores. Certo. E agora foi, um dos últimos atos que eu tive quanto secretário, foi assinar o edital da redistribuição, o edital feito pela FGV. Então tem praticamente 4.470 novas vagas serem preenchidas. E que estão sendo agora submetidas à escolha dos candidatos para sair o resultado. Então nós vamos chamar 5.000 pessoas. Vai ser chamado 5.000 profissionais. Agora, o que acontece, Maju? Tem áreas que tinha 200 vagas previstas e que foram aprovadas 2.600 pessoas, 2.300 pessoas acima de 5. Mas só tinha 200 vagas. E nós já chegamos a quase 500 nessa área, coordenação pedagógica. Mas e aí? Onde é que você vai pôr a pessoa para trabalhar? Se você só tinha 200 vagas, chegou ali a 400 e poucas, 500, mais ainda. Então, assim, tem que ter mais escola de tempo integral, mais estudante. Então, o concurso, ao meu ver e ao ver do Tocantins, foi um sucesso. Não teve uma ação judicial, não teve um questionamento. O próprio edital da redistribuição agora, ele foi atacado, mas cadê? Teve alguma mudança? Porque todos os editais, quando você publica, Maju, você tem 5 dias para recorrer disso, 5 dias daquilo, isso é normal. Porque é um edital público, ele pode ser questionado. Então, assim, concurso para mim é um sucesso. Onde eu ando, eu sou abraçado, acolhido pelos professores, pelos novos professores. E agora, no mês de julho, vai chegar quase 500 novos professores na rede estadual, indo para os interiores. E o que é importante desse concurso? Tem que ir para aquela escola do interior, porque aí é difícil, Maju. Entendi. Aqui na cidade grande tem vaga, tem gente à vontade querendo vir, mas ir lá para o interior é difícil. Então o concurso, para mim, ele é um sucesso e agora ele vai mais esse momento de preencher com mais quase 500 professores e ele fica valendo até dezembro do ano que vem. Dezembro de 2027. Isso. Ele tem essa validade, eu entendi. Bacana. Fabinho, vamos falar agora um pouco sobre política. Você, nas últimas semanas aí, principalmente após a reconfiguração política na Assembleia Legislativa, você teve no foco de discursos na tribuna, de acusações, chegou a se cogitar nos bastidores a abertura de uma CPI, né, contra você, com acusação aí de indícios de superfaturamento e desvios, mercadorias não entregues, compra de apoio político em troca de cargos públicos, mudanças de pessoas concursadas, O que você me diz? Gente, assim, na política chega tudo, né, no momento da política, né? A gente sabe o quanto o momento político ele fica à flor da pele e eu sofro ataques políticos. Porque assim, Maju, tu imagina que a pasta da avaliação, a pasta da educação é a mais bem avaliada do estado de Tocantins, do governo Wanderlei, com 81% de avaliação positiva. É a pasta mais bem avaliada. E isso cria, lógico, uma musculatura, um incômodo, de uma certa forma. Mas, assim, eu tenho 20 anos de vida pública. Eu estou falando de 20 anos de vida pública. E desses 20 anos, Maju, eu tenho 12 anos de executivo.
Você imagina que é 12 anos sendo guardião do recurso público. Não é legislativo, não. É executivo. Fui 8 anos prefeito, eu administrava um orçamento de 30 e poucos milhões ano. Certo. E depois eu venho para a SEDUC, 4 anos e pouco de secretário de Estado, com um orçamento de mais de 2 bilhões. Nós estamos falando de caneta na mão. Sim. Eu não tenho um problema jurídico, eu não tenho um processo. Então, assim, falar de mim, eu não posso impedir as pessoas de falarem. Você teme essa CPI, Fabinho? A abertura Não, da assim, CPI? olha, eu até aqui não tenho nenhuma preocupação. Nunca fui notificado de nada. E assim, qual que é o problema? Qual que é o processo específico? Porque quem é executivo tem que estar pronto para dar os esclarecimentos devidos. Toda hora. Está pronto para responder se for questionado. Toda hora, para se for questionado, vamos dar o esclarecimento. Isso é importante para você mostrar. E outra coisa, gente, dinheiro público tem que ser bem zelado, bem investido. E a educação do Estado do Tocantins é um exemplo disso. Vocês imaginam que 4 anos e toda a educação sabe o que chegou nas escolas. O investimento que foi, desde a valorização do servidor aos equipamentos públicos. Nós temos mais de 300 escolas reformadas, Maju. Hoje, são mais de 100 obras em andamento no Estado do Tocantins. Muita coisa. Hoje, você vai pegar obras aí, o governador vai... Eu falei para ele, governador, o senhor vai inaugurar, depois que eu deixar a educação, mais de 50 grandes obras. Aqui em Palmas vai inaugurar o Centro Profissionalizante de mais de 20 milhões, que está abandonado desde 2008. Então você vai em Luzimangues, vai entregar uma escola fantástica. E isso tudo é executivo. E quem senta na cadeira executiva, Maju, tem que ter muita determinação, uma equipe boa e muita responsabilidade. E isso eu sempre tive, muita responsabilidade com o serviço público. E outro ponto, eu coloquei todas as minhas certidões. Você me acompanha aí, você viu. Sim. Eu coloquei todas as certidões de um agente público. Todas. E isso é importante, porque os agentes públicos têm que se apresentar. Então, assim, falar do Fábio, falar disso, daquilo, eu não posso impedir as pessoas, respeito todo mundo, né? A minha educação sempre às vezes fala, Fábio, você não fala muito sobre... Porque eu sou muito respeitoso, faço parte de um grupo político, e aí eu tenho uma liderança política. Então tem momentos que quem é servidor público, quem é secretário, tem que dar o esclarecimento, vou dar todos os esclarecimentos que forem necessários. Entendi. E outro ponto também, não tem nenhuma preocupação, você imagina que não tem nenhum processo, não existe nada. Entendi. Fabinho, você não está mais no cargo de secretário? Já saiu? Já tem quanto tempo já que saiu? Já tem quase 2 meses, né? Quase 2 meses, Quase né? 2 meses que deixou com muito choro. Você chora bastante, né? Eu me emociono. Um ser emotivo. Maju, eu me emociono fácil demais, assim. E eu gosto disso. Eu e minha esposa, nós nos emocionamos muito fácil. E você sabe aquela coisa que vem de dentro, você não segura. Sei. E tem hora que eu tento, Maju. Eu tento. Porque, assim, quando tu chora, tu ali, de certa forma, corta um pouco aquele raciocínio que tu tá, aquela coisa. Entendi. Mas eu tento me segurar. Mas eu me emociono muito fácil. Entendi. Fábio, tem outra coisa que eu não posso deixar de te perguntar, já que você está de frente comigo aqui. Você não está mais como secretário, como a gente falou, mas você foi alvo de muitas acusações, inclusive agora depois que saiu, de favorecimento de pessoas que ocupam cargos, de ter usado o cargo de secretário ali para buscar apoiadores para você. O que você me diz sobre isso? Olha, é um absurdo, assim, a gente sabe o quanto a política expõe todo mundo. Sim. E querendo ou não, a educação ela está nas 139 cidades. Então, você imagina que eu tenho liderança nas 139 cidades. Certo. E tenho contato com pessoas. E aí tem lugares que é determinada força política e outra determinada força política. E nisso eu estou me colocando como um pré-candidato, que eu tenho que andar. Eu tenho que andar, eu tenho que conversar. Em muitos lugares, eu ligo para os prefeitos, e são amigos, olha, eu estou ligando para pedir permissão para chegar no município. E vou, às vezes, falar com um adversário do prefeito. E ligo para ele. Estou aqui como um bom soldado, sempre pede permissão para passar. Eu faço essas ligações constantes. Porque, assim, é buscar espaços políticos. Certo. E aí vinculam muitas situações de força, de ser próximo do governador Vanderlei. E isso, querendo ou não, incomoda muita gente. E principalmente porque, você imagina eu ter ficado 4 anos e meio
como secretário de Estado da Educação, sendo resolutivo, determinando e fazendo determinados trabalhos muito, muito assim, incisivos nas cidades. Então acontece de ter esses ataques, mas eu tenho um apoio espontâneo gigantesco, Maju. Eu sou acolhido hoje. Aquela frase, quem é o Fábio Vaz? Pergunta para um professor, ela é real, Maju. Então, assim, quantos lugares que eu chego aí, que tem colegas de trabalho que falam assim, professor Fábio, vem visitar aqui, que o meu parente é vereador, o meu parente é vice-prefeito, foi ex-prefeito, foi ex-vereador, e eu pedi para ele te apoiar, vem aqui sentar com ele. Isso é a educação puxando. Sim. Agora, lógico, eu também me relacionei nesses 4 anos e meio com a classe política, com vereadores, com prefeitos, com ex-prefeitos, e todos eles fazem parte de uma base política do governador Wanderlei Barbosa. E aí, dentro da disputa de espaço, eu estou ali próximo de quem me acolhe. Né? E isso, em alguns locais, incomodou muito. Entendi. A deputada estadual, professora Jânade, e o deputado estadual Júnior Gel são professores também. E algumas dessas críticas partem deles, algumas cobranças e tal. Qual que é a sua relação hoje com a Jânade e com o Gel? Vocês têm algum problema pessoal? Como é que você tem recebido essas críticas diretas de dois que também são professores? Olha, assim, tem aqui relação, candidaturas, né, que competem às vezes pelo mesmo espaço. Certo. A professora Jânade é da minha cidade, eu respeito muito. Encontrei com a Jânade ontem no Palácio, nós nos cumprimentamos, abraçamos. Foi a primeira vez que a gente se encontrou depois. Muito respeitosa e eu também muito respeitoso. Certo. Acredito muito que tem a questão do espaço político, da discussão política do momento, certo. Né? Então, assim, eu e a professora Jânade, nós disputamos o espaço deputado federal. Ela é uma pré-candidata a deputada federal, como eu sou pré-candidato a deputada federal. Certo. E assim, o Tocantins é pequena, nós somos da mesma cidade. Então, mas você imagina que tem um calor político muito grande aí. Sim. Então, existe uma competitividade, né, por disputar espaços. O professor Júnior Gel, também professor Júnior Gel, olha a minha vida. Também um professor que sempre trabalhou muito com as dificuldades da gestão. Então, é uma candidatura que ela sempre foi colocada muito contra a gestão, muito ligada ali a movimentos e contra a gestão. Certo. Então é que você vê uma candidatura, um secretário que se destaca, que faz um trabalho reconhecido dentro do território, dentro do estado e nacionalmente, e que nós não somos companheiros políticos. E olha que oposição. É oposição. Então, assim, é um enfrentamento ali constante. Essa questão mesmo de concurso, de provocar a pessoa que está ali. Eu falei já não sei se foi para você aonde, do adoecimento que tem com as pessoas. Porque falar olha, tem que chamar todo mundo aprovado. Para colocar onde? Tinha 200 vagas, foram aprovados 2.000 e poucas pessoas. Então, assim, é um discurso que não se sustenta. Mas eu respeito o professor Júnior Gel também, o discurso de oposição. Né? Então, assim, tem isso. E Maju, na minha vida nada foi fácil, sabe, Maju? Tudo foi muito difícil. Já sofri muito. E ser gestor é ser vitrine o tempo inteiro. Sim. Então, você imagina que eu, como secretário e prefeito, eu sou vidraça. Vidraça há 12 anos, mas uma vidraça resistente. Nunca tive problema. Você imagina alguém que tem 12 anos de vida pública e pode colocar todas as suas certidões de comprovação de ser ali uma pessoa íntegra. Então isso incomoda, viu, Maju? Muita gente aí. Entendi, é isso. Fábio, você fez o lançamento da sua pré-candidatura, segundo você, no quintal da sua casa. Eu achei que era uma área enorme lá, milhares de pessoas compareceram. Governador Wanderlei, Dorinha, senador Eduardo Gomes. Você já deu o pontapé, já está na estrada. E tem toda uma caravana, não é isso? O que os eleitores podem esperar, educadores, eleitores do Fábio Vaz como pré-candidato daqui até a convenção? Pé na estrada? Pé na estrada e a oportunidade de ouro, que eu estou saindo agora no domingo, viu? Segunda-feira. Vai começar agora? Eu já estou na estrada, mas com a caravana Pensar, saiu agora a partir do domingo. Segunda-feira. É o quê? É uma van? É uma van, toda caracterizada, que tem um flip sharp. Ali eu vou colher. Vai ser uma campanha diferente. Ouvindo as pessoas. Então,
Eu já tô com a vanzinha, já tá toda organizada, já tenho a caixinha de som ali pequena, Olha já tem só. as cadeiras, tem mesinha. Pra quê? Pra mim rodar o Tocantins inteiro. Eu falei pra minha esposa que eu saio domingo agora e vou passar algumas semanas direto, depois eu volto em casa, depois outra semana, pra ouvir, pra falar um pouco, mas pra ouvir, Maju. E eu começo pelo sul, sul-sudeste, eu vou começar ali já agora, iniciando a Caravana Pensar. É uma campanha mais leve, sabe? Renovação. Renovação com serviço prestado. Nossa. Porque eu nunca tive a oportunidade de ocupar um cargo como deputado, nem estadual, nem federal. O Eduardo Gomes falou assim, lá no Palmeirópolis, esse povo do Palmeirópolis não é brincadeira, não. Aqui nunca teve um deputado estadual, a região não tem um deputado estadual, e vai ter logo um deputado federal. Muito bem. Aproveitando já a fala do senador Eduardo, lá também foi dito pelos seus aliados majoritários que a educação, acho que foi a senadora Dorinha que disse isso, reivindica a sua cadeira na Câmara Federal. Fabinho, você vai conseguir ser eleito não só com a base da educação, né? Como é que você vai fazer para buscar os outros eleitores e não ser só a educação? Olha, a professora Dorinha, eu já falei muito para ela, eu vou seguir os passos que ela estava no Congresso, porque ela é uma referência nacional. Falei, Dorinha, tu vem para cá e eu vou para lá e tu me mostra onde é que eu tenho que percorrer. E a educação, ela tem capilaridade, mas ela só não me elege. Verdade. Ela não me elege, eu falo isso muito para os professores. Não adianta só ir lá e falar assim, vamos todo mundo aí, tá com o Fábio. Precisamos nos multiplicar. E para isso tem, lógico, o trabalho de convencimento, né, de uma classe muito forte, formadora de opinião, que é a educação. Sim. Mas também tem a parte política que é necessária. É o movimento político. Então eu fui vereador, Maju. Eu fui vereador e eu apoiava sozinho o deputado. Eu matava nos peitos sozinho. Sozinho. Então, assim, Ricardo foi meu deputado há muito tempo. Matava nos peitos. Dava ali 500 votos para ele, 400 votos. E eu coloquei uma meta na minha cabeça. Se eu tiver voto em umas 139 cidades, menino, vai dar certo demais da conta. Eu vou ter voto até demais. Muito bem. Agora, Fabinho, política é posição, né? E o seu grupo político, majoritariamente no momento, tem 3 pré-candidaturas ao Senado. Eduardo Gomes, Gaguinho e Eli Borges pré-colocados ali, né? Fábio Vaz, pré-candidato, apoia quem para o Senado? Olha, eu sou o governador Vanderlei. Já falei para ti, um bom soldado segue o comando do comandante. Eu sou o governador Vanderlei já colocou pra gente o Eduardo Gomes como um pré-candidato já definido, né? Ao Senado, eu sempre falei isso pro Eduardo Gomes, que eu tô aí já me multiplicando. E vai ter a definição, se nós vamos ter 3 senadores ou se vai ser 2 senadores. O deputado Eli Borges, pré-candidato do Republicano, meu partido, e o deputado Gaguinho, muito meu amigo, já foi meu deputado, também do União Brasil, no mesmo time. Então, se for ter 3, eu vou estar com eles. Se for ter 2, eu vou seguir o comando. Então, a definição até o momento tem a questão já do senador Eduardo Gomes. E agora eu estou aguardando o comando do governador Vanderlei e da senadora Dorinha, né? Para a gente fazer essa definição. Mas eu sou um bom soldado. Falando em Dorinha, ela está aí, né, no páreo para tentar ser a primeira governadora mulher do Tocantins, está na pré-campanha, disputando com Vicentinho Laurez, a Thaídes. Como é que você, como pré-candidato, tem visto a pré-campanha da professora Dorinha e o clima político no grupo de vocês hoje? Olha, a pré-campanha da senadora, ela é muito forte, ela tem mais de 100 prefeitos, é um exército muito grande. E isso tem muita força. Porque eu sei, Maju, eu fui prefeito e eu, enquanto prefeito, todos os meus candidatos foram majoritários da minha cidade. Todos. Desde os deputados aos senadores e governador. Certo. Então o prefeito ele tem uma força ali local muito grande. E a grande cidade também tem a questão do conhecimento. A professora Dorinha é muito conhecida, muito trabalho prestado e pronta. E eu acredito que uma mulher no estado que chega nesse momento com condições de ser governadora. Então, assim, com trabalho prestado, sabe? Vejo com naturalidade. Não existe eleição ganha, não existe eleição ganha. Eu aprendi isso e hoje, assim, é trabalhar bastante. E a professora Dorinha tem um apoio fantástico, é do governador Vanderlei. Uma popularidade que o Vanderlei tem. É algo que qualquer pré-candidato deseja ter um candidato, um governador com a força que ele tem.
Então, assim, são condições para poder vencer a eleição. Agora, não pode, em nenhum momento, facilitar. Tem que trabalhar e trabalhar duro. E andar muito. E eu vejo a professora Dorinha aí caminhando, mas ela já tivemos em algumas cidades juntos, mas ela não está parando não, viu? Ela está movimentando. Muito bem, falar em não parar, a gente prevê, Fabinho, que seja a eleição de federal mais disputada da história, com muitos nomes de capilaridade, com muita gente com estruturas de peso. Você está lá na chapa do Republicanos, onde tem o Ricardo Aires, que é um deputado que está no mandato, né? Tem também lá o Coronel Barbosa, tem outros nomes, o Alfredo Júnior também, né? Além dessa caravana pensar, além da sua trajetória, que estratégia você está pensando aí para conseguir furar essa bolha e chegar lá nas 8 vagas? Porque o páreo tá duro, meu irmão, né? A gente sempre brinca. Tem candidato de todo jeito aí. Meu Deus do céu. E assim, eu tava listando, que a gente lista, né? Quem é pré-candidato fica o tempo inteiro com a listinha ali, né? Os partidos faz tanto, faz tanto, faz tanto. E a gente sempre falava assim que 8 vagas eram disputadas ali por 10, 12 pessoas. Certo. No passado. Mas hoje as 8 vagas hoje são disputadas aí por uns 15, 16 pessoas. Verdade. Com muito potencial e muita coragem política. Porque também tem que ter atitude política. A pessoa, quando se coloca, ela tem que estar rodando, andando. E o grupo do Republicanos está muito bem montado. Foi um grupo assim que eu tenho muita felicidade de fazer parte de um grupo desse. Certo. Porque, Maju, a legenda, ela te dá o mandato ou não. Quantas pessoas aí, eu dou exemplo, deputados que tiveram muito mais voto, que não ocuparam a cadeira, e outros com muito menos votos, às vezes com 50% dos votos, e assumiram. Então, o Republicano, eu acredito que ele fará 3 deputados federais, pelo tamanho da envergadura das candidaturas e pela sintonia, todo mundo muito harmônico. É muito voto, né? Para eleger 3, quantos? 150 mil? Nós vamos passar de 180 mil votos, Maju. Olha! Nós vamos passar de 180 mil. Pode escrever. Nós vamos passar de 180 mil votos. O governador Vanderlei tem a liderança, sabe da importância que é. É um cabo eleitoral forte para vocês. É um cabo eleitoral muito forte e é um time muito harmônico. Eu falo para você que tem nada melhor que você estar num time, que todo mundo bate papo, conversa e vamos buscar apoio de fora, e trazer para a chapa. Então, eu acredito muito que o Republicanos elegerá 3. A minha estratégia, como tu perguntou, além do pensar, é sensibilizar. Falar quem é o Fábio, os 20 anos que eu tenho de vida pública. São 20 anos que eu tenho de história e eu sei que precisa mudar muita coisa. Então, sensibilizar as pessoas, porque as pessoas vão conhecer em quem elas vão votar. A rede social aproximou. Todo mundo puxa a vida de todo mundo, mas tá todo mundo na rede. Da criança ao idoso, tá todo mundo na rede. Então, eu acredito que eu terei oportunidades aí, estou contando as histórias da minha experiência como prefeito, 8 anos de tudo que eu construí, dos legados que eu deixei em Palmeirópolis, e o que eu acredito do legado na educação, e esse olhar para o ser humano, porque da forma que eu me emociono, eu também sou uma pessoa resolutiva. Então, assim, eu choro fácil, mas eu sou resolutivo muito fácil. Eu na necessidade, eu busco soluções e faço um trabalho muito consistente. E é isso que me trouxe até aqui, a consistência, né? Muito bom. Fabinho, te agradecer. Tenho uma última pergunta para você. Eu sempre quis te perguntar isso. Você fala muito em educação evoluída, né? A gente sabe que o Tocantins, por mais que tenha avançado, ainda não está nesse nível, né? Está buscando chegar a esse nível. Qual é o conceito, qual é o nível de educação evoluída que você, como educador, como pré-candidato, pensa? E quando que o Tocantins chega lá, na sua opinião? O que falta para o Tocantins chegar lá? Maju, a caminhada, tudo que é educação é médio e longo prazo, nunca curto, né? Eu vivi o curto prazo, 4 anos é curto prazo. Mas a gente plantou uma semente muito forte, empoderamos a educação. Uma educação evoluída, para mim, é aquela que você tem a qualidade do ensino, você tem a qualidade de quem trabalha nos ambientes escolares, porque o adoecimento hoje acontece, né, em todas as áreas, a qualidade dos ambientes de trabalho e também, Maju, o acolhimento profundo. Aí tem uma distância. Não é só você
ofertar escola, você tem que acolher. E esse acolhimento, Maju, é profundo. Ele vai desde o material, o uniforme, ao pertencimento, sabe? Muito bom. Falar assim, olha, eu pertenço a essa escola. Isso é uma educação evoluída. Eu pertenço a essa escola, eu tenho orgulho de falar que eu sou dessa escola, a família falar que tem orgulho. E isso é um conjunto que tem que ser muito trabalhado Sim. e muito aprimorado. Então, nós temos aí selos de combate ao racismo, nós temos programas contra o bullying, nós temos programas contra a evasão escolar. A educação evoluída é essa, que quando você vai chegar desde o aluno ao professor e ao familiar do aluno, vai falar assim, eu faço parte dessa escola. Aí é uma educação evoluída. Não é só ir lá e estudar. E eu tenho caminhos para isso, viu, Maju? Hoje eu vivo e tenho caminhos, acredito, e falo muito para as pessoas. Só vai poder ter uma educação diferente quem vive a educação. Eu vivo a educação. Foram 10 anos de sala de aula, numa escola pública, depois a oportunidade de liderar a educação tocantinense, e no Congresso, lá em cima, é que fazem as leis. E as leis hoje têm que serem mais aprimoradas para ter, de fato, uma educação evoluída que tenha pertencimento. Muito bem, Fabinho, muito obrigada. Agradecer você e toda a sua assessoria que está aqui acompanhando a gente. Sucesso aí na caravana. A Rocha pelo Tocantins, que cabe ao povo analisar, discutir e escolher soberano é o povo, né não? E a gente, mais para frente, vamos conversar mais sobre isso. Estamos acompanhando aí todas as pré-candidaturas. E para ajudar as pessoas a compararem, a pesquisarem sobre os pré-candidatos e tomarem as suas decisões. Sucesso para você aí, viu? Obrigado a todos, Maju. Tu sempre me dá oportunidades para poder falar, esclarecer. Fico muito feliz. E estou aqui aberto. Sempre que precisar e que tiver oportunidade para mim poder falar com você, estou pronto. Tá? Obrigado. Aí. E já sabe, né? Quem quer saber quem é Fábio Vaz, como é que é? Procure o professor. É isso aí, obrigada, Fábio. Um abraço para você que nos acompanhou. Muito obrigada pela sua audiência. Já curte, já compartilha e já comenta, porque as eleições desse ano passa aqui, ó, de frente comigo. Até a próxima.